Bom dia a todas que estão aqui presentes nessa oficina. Vou passar a palavra para a professora Rose, que vai fazer, então, a mediação desta oficina. Bom dia, meninas. Sejam muito bem-vindas à nossa Motic Virtual 2020, completamente adaptada aos tempos que nós estamos vivendo, né? Não podemos esquecer de que estamos vivendo uma pandemia. Até o ano passado, a nossa Motic acontecia de forma presencial. O ano passado, a gente teve algo muito especial na Motic, que foi a presença das escolas de educação infantil credenciadas e conveniadas com o município de São Leopoldo, né? Este ano, as meninas continuam participando conosco, é um grande prazer. Hoje nós teremos, então, a oficina com a professora Ana Terezinha Eliker. Eu vou, então, fazer a leitura do currículo dela para vocês, para a gente poder iniciar. Vocês vão escutá-la, ela vai falar em torno de 30, 40 minutos, e no final da fala dela, a gente abre para perguntas, então, para que vocês possam dialogar com a professora Ana. As perguntas que ela não conseguir responder durante o nosso tempo de oficina, depois a gente, se essas perguntas estiverem no chat, a gente depois envia, encaminha para a professora e responde para vocês, tá bom? Então, é importante que o que vocês vai surgindo de dúvidas durante a fala dela, que vocês possam ir colocando ali no chat, né, para a gente poder retomar no final, e se não der para retomar, a gente faz de uma outra forma, faz um outro encaminhamento, certo? A professora Ana já nos colocou que ela vai responder depois, se vier perguntas para o e-mail da Secretaria de Educação, né, se vocês quiserem enviar depois para a Secretaria, depois de um tempo eu fiquei com uma dúvida, encaminha para a Secretaria ou para o NTM, lá onde vocês se inscreveram, talvez, que aí a gente consegue encaminhar para ela, ela responde e a gente devolve para vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui, então, o currículo da professora Ana. Ela é doutoranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Fevale, ela tem mestrado em Letras pela Fevale, é especialista em Neuroaprendizagem pela Unina, é especialista em Gestão Escolar pela URGS, especialista em EJA pela PUC, graduada em Letras pela Fevale, palestrante com a temática da educação e tecnologia, postura comunicativa frente às tecnologias, professora com experiência em literacia digital, linguagens, multiletramento e interdisciplinaridade. Vencedora da etapa estadual e regional da região sul, do 11º Prêmio Professores do Brasil pelo MEC, escritora de livros de contos e poemas, As Pontes 2001, pela Vozes de Fogo, Ana para Ler e Sentir, Retalhos, Quarentena Poética, e inúmeras outras participações. Então, a professora... E o currículo dela vai além disso que eu trouxe para vocês. É um currículo bem extenso, né, Ana? Seja muito bem-vinda. Quero te agradecer, né, a tua generosidade de vir nessa manhã compartilhar conosco as tuas experiências, né?
Deixa eu ver se... eu preciso solicitar, então, que vocês fechem os microfones, meninas, fechem as câmeras, para não ficar oscilando durante o tempo da oficina, né? E aí, a gente vai fazendo a comunicação através do chat. O chat fica bem embaixo... Não é bem embaixo. Aqui, no meu, no Meet, em cima à direita ali tem uma nuvenzinha, clica ali e aí dá para digitar ali dentro, tá bom? Microfones. Faltando então 20 minutos, mais ou menos, do final da nossa oficina, a Sandra vai colocar no chat ali a lista de presença. Lembram que ela falou da importância de preencher os dados ali na lista de presença, tá ok? Acho que eu falei tudo, tá bom? Um bom encontro para nós. Tudo contigo, Ana. Então, primeiro, ela já apresentou o currículo, e esse é um currículo Lattes, né, que na verdade ele não é bem o que a gente é. Eu sou a Ana Eliker, eu sou a professora, eu sou professora do ensino público, da rede pública de ensino da cidade de Rolante. No momento, eu estou em licença para pesquisa, então eu sou doutoranda da Fevale com uma bolsa da CAPES. E é um prazer estar aqui. Eu já trabalhei em outros momentos com os professores também sobre a abordagem da literacia digital e ensino híbrido. Então, agradeço o convite, agradeço por lembrar o meu nome, e sim, me sinto em casa, já gosto muito da rede de São Leopoldo, eu gosto muito dessa proposta, e parabéns pela organização deste evento e desta forma, virtual, porque o virtual passa a fazer parte da nossa vida. Então, a minha contribuição para hoje, ela tem o título do uso das tecnologias educacionais digitais potencializam o aprendizado. Então, acho que a gente já pode abrir a apresentação ali dos slides para nós começarmos já visualizando. Eu acho que a Sandra pode disponibilizar a apresentação. E eu vou falar, então, um pouco sobre a literacia digital na prática, através dessa abordagem comunicativa. O uso das tecnologias. O que seriam essas tecnologias? Então, educacionais, digitais. É claro que a gente traz, então, para as tecnologias digitais, que hoje faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa realidade. Então, as tecnologias, elas presentes há muito tempo, né, em nossas vidas, a partir de agora ela faz parte do nosso trabalho como um recurso pedagógico. Então, por isso que a gente traz a literacia digital. Baseando nisso, a gente pode passar para o slide 2, a gente precisa trazer alguns termos, né? Então, nós, professores de sala de aula, nós que estamos inseridos num contexto de sala de aula, a gente sabe da nossa capacidade de se reinventar, de se adaptar. Nós conhecemos a nossa realidade e nós somos, sim, professores diferentes numa escola e em outra escola. Por quê? Porque a realidade é diferente. Nós somos um professor numa turma, somos um outro professor na outra turma, porque cada formação de turma é única. E a formação, a composição, aquelas pessoas que ali estão, elas tornam aquela turma única, com características únicas. E aquilo ali pede um professor. Então, o professor diferente. E o professor tem essa mobilidade, essa capacidade. E a educação se reinventa e se adapta conforme as necessidades. Porém, 2020, esse ano, né, as mudanças foram impostas de forma abrupta pela situação social, forçando o uso da tecnologia de forma quase que vital nas instituições. Ou seja, passamos, então, a sair de um ambiente para outro ambiente e mantendo a mesma característica de professor. Nós somos professores não na modalidade EAD, nós somos professores na modalidade presencial em espaço virtual. Hoje a nossa sala de aula, ela não é uma sala de aula física, ela é uma sala de aula virtual. Eu até coloquei ali a frase, a nossa cultura é digital.
estamos inseridos em meios midiáticos e os dispositivos móveis, cada vez mais inteligentes, oferecem recursos acessíveis e de fácil manejo. Eu frisei, a nossa cultura é digital. Sim, a partir do momento que nós estamos inseridos nesse meio, nós passamos a interferir e ser interferido por esses processos culturais. E hoje faz parte, então, o uso do celular. Para tanto, a gente também começou a entrar no nosso cotidiano e nas nossas práticas novos termos. E eu trouxe alguns termos ali no slide 3, mas para a gente perceber que passamos também a usar outras palavras. Acho que a Sandra pode passar. Então, dentro dos termos apresentados, a gente traz a BNCC. A BNCC, ela é um documento de referência nacional, é fato. Ela define as aprendizagens essenciais aos alunos na educação básica. Ela é nova, ela é 2018, nós passamos o ano passado, né, estudando a BNCC, tentando aplicar a BNCC, e veio esse ano provar que muitos dos recursos e das recomendações da BNCC precisam ser, sim, inseridos no cotidiano. Lembrando que a BNCC é 2018, mas a gente vem com cartas da Unesco de 2004, 2008, que pedem esse olhar para as tecnologias digitais passarem a fazer mais parte do processo de aprendizagem. Outro termo que passou assim, a ser muito utilizado é o ensino híbrido. Vamos tomar o termo junto, as duas palavras juntos, ensino híbrido. Ele integra a educação à tecnologia. Dessa forma, a tecnologia ela permeia as atividades e contempla o processo. Se nós pegarmos, então, a palavra híbrido separado, o híbrido é o que é composto por elementos diferentes. Então, dentro do ensino híbrido, ele traz esse imbricamento do conteúdo com a tecnologia, do analógico com o digital. Sala de aula. As nossas salas de aula tão tradicionais, que todo mundo ainda vinha de um processo de crítica, que nunca mudava, mudou de uma hora para outra. As nossas salas de aula são espaços de aprendizagem. Hoje, a nossa sala de aula, ela é, não porque queremos, né, mas ela é virtual. Nós temos uma sala de aula no Classroom, ou seja, o nosso espaço de aprendizagem é no Classroom, e não é na modalidade EAD, ela é presencial, o professor está ali, dando aula, acompanhando. Então, a sala de aula, esse espaço de aprendizagem, hoje bastante híbrido, ele é virtual, ele é dentro de um espaço virtual. A literacia digital compreende o uso eficaz das tecnologias e envolve o conhecimento dos códigos inserido nos ambientes digitais e habilidades e competências para o uso. Trouxe também o termo as mídias, porque às vezes a gente utiliza ele de forma abrangente e mídias, no plural, elas são todos os meios pelos quais é possível transmitir informação. Então, são todos os meios. As mídias são fotografias, filmes, músicas, até mesmo frases em camisetas acabam sendo mídias. E, no singular, ela refere mesmo àquele veículo de comunicação, a uma TV, por exemplo, que exerce a função midiática de jornalismo. Infodemia é uma palavra que a ONU usou pela primeira vez esse ano. Ela, claro, que é uma palavra que já existia, né, mas ela passou, então, a ser conhecida esse ano, e ela é bastante importante, porque ela refere-se ao excesso de informação sobre um determinado tema, por vezes incorreta e produzida por fontes não verificadas ou pouco fiáveis, que se propaga velozmente. Vocês sabem que uma informação posta na internet, ela acaba migrando de forma muito rápida. E decodificação. A decodificação, que é um termo que, inclusive, a gente usa para definir ali a literacia digital, ela é a prática de fazer uma leitura, ali entre parênteses, reflexiva, de qualquer tipo de mensagem. A decodificação reflexiva, ela visa examinar, checar a origem,
a autoria, a técnica, os recursos daquelas funções ali, até ela ser decodificada. Então, a partir do momento que tu consegue decodificar de forma plena aquela mensagem, você está caminhando para a literacia digital. Pode passar para o outro slide. A abordagem criativa e a literacia digital complementam e contemplam, no nosso ponto de vista, as necessidades do aluno deste século. Ele é um aprendente digital imerso culturalmente nos espaços digitais, em que a educação híbrida é primordial para o sistema. E a gente não vê como uma mudança radical, e sim como um processo que já vinha se encaminhando nessa direção. Vocês mesmos, todos os professores, já usavam, de uma certa forma, muitos recursos digitais na sua aula. As aulas já eram, muitas vezes, híbridas. Nós já estávamos num processo. E, como eu falei anteriormente, então, já vem de uma redação da Unesco, desde 2004, 2008, com um caderno mesmo, que sugere que essas tecnologias sejam inseridas no contexto de aprendizagem e que elas estão aí para ajudar e elas vão potencializar o aprendizado. Nesse sentido, entendemos que o conhecimento é uma apropriação individual de saberes, que se constrói no coletivo, ao mesmo tempo que volta para o coletivo, se reconstrói o individual, pois o todo interfere. No próximo slide, a gente vai ver... eu tentei desenhar, fazer assim uma amostra do que seria as necessidades hoje, atuais, de estar com os alunos. De um lado, nós temos, então, o ambiente de aprendizagem, e do outro, só uma figura que contempla a literacia, onde a interação, a informação, o ambiente e o próprio recurso tecnológico, ele vai girar entre os alunos para contemplar o aprendizado. Então, dentro de um processo dessa abordagem para potencializar, para utilizar essas tecnologias digitais, nós vamos partir de algo conhecido. Então, o saber, ele também parte disso. Quero trabalhar, por exemplo, poemas com os meus alunos. Então, eu vou partir. Conheço tal. Conhecer. O professor vai apresentar. Depois, o professor vai permitir a experimentação, a troca, trazer poemas, trazer, por exemplo, diferentes tipos, mostrar o clássico, mostrar o soneto, mostrar o haikai, mostrar os versos livres, mostrar o gênero. Depois, passa para o criar. Depois que esse aluno, ele teve a opção de criar em conjunto, de criar individualmente, ele vai testar. Ele vai testar a sua criação, ele vai testar as tecnologias, ele pode fazer vídeo, ele pode fazer apresentações, ele pode inserir imagem, ele vai testando. Depois que ele fizer isso, ele vai compartilhar com os demais. Quando ele estiver compartilhando com os demais, vem a postura comunicativa. Dentro dessa postura comunicativa, nós temos o ouvir o trabalho do outro e aceitar um feedback do outro. Sabemos que em sala de aula, quando tem apresentação de trabalho, estamos tão focados no nosso trabalho que esquecemos de ouvir o colega. Quem não apresentou ainda fica nervoso para apresentar. Quem já apresentou tem o alívio da apresentação e, às vezes, graças a Deus passei e não interfere. Então, aqui nesse compartilhar, tem que se voltar bastante do parar com o que tu está fazendo e escutar o aluno. E ter essa responsabilidade também de falar, mas do ouvir. Pode continuar, pode passar os slides. Depois tu volta, essa é a 6, passa a 6 e a 7, passa para 8. Isso. E depois, no final, a gente volta. Na abordagem criativa, nesse tipo de abordagem agora, o aluno ele tem voz. Ele participa de todas as etapas e o professor irá conduzir, orientar as discussões. O professor, ele tem o saber, ele tem o conhecimento e ele tem o perfil de liderar, de organizar. Mas ele tem
à disposição dele um grupo de alunos que vai tentar fazer buscas daquele conteúdo também de uma forma protagonista. Então, o aluno, ele é o protagonista do seu aprendizado. Isso, eu sei que para nós, professores, às vezes soa assim, nossa, é muito fácil falar, é muito fácil, mas na hora não dá, dá bagunça, dá briga, dá confusão. Mas posso garantir para vocês que desde 2017 eu já trabalho dessa forma, em sala de aula, em escola pública, e consigo trazer os alunos através desses passos. Lembrando que cada formação de grupo é única, e o que é possível num grupo pode não ser aplicável a outro grupo. Eu posso ter 2 oitavos anos. Eu consigo realizar determinadas atividades. Outros, as atividades têm que ser diferentes, porque aquela formação de grupo também é diferente. Então, as etapas do processo. Verificar o problema de pesquisa sugerido no grupo. Oi? Achei que tinha chamado. Continuar. Verificar o problema de pesquisa sugerido no grupo, quais os recursos digitais estão disponíveis para utilizar, quais eu posso utilizar, verificar qual vai ser o meu ambiente. Eu estou num ambiente virtual, já estou num ambiente físico, acredito que o ano que vem a gente retorne, não sei bem como vai ficar, mas isso tanto faz o ambiente, a gente só precisa saber qual ambiente está, quais os recursos que a gente vai utilizar e explorar esses recursos, compartilhando os resultados. Quando a gente fala em tecnologias, em aplicativos, os alunos, eles dominam, sim, porque eles testam mais. E nós, professores, nós não temos tanto tempo de testagem dos aplicativos, então a gente acaba aprendendo e conseguindo muitas informações valiosas com eles. Então, e isso eles mesmos podem compartilhar. Com base no levantamento dos problemas que os alunos apresentaram, então a gente vai definir caminho, construir com eles um projeto, formulando hipóteses, organizar em grupos. Eu gosto muito de trabalhar em grupos pequenos de interesse deles. Eu não imponho fulano, trabalho com fulano, eles só precisam me apresentar resultado. Pode escolher com quem tu vai trabalhar, mas eu preciso que me dê esse e esse resultado. E depois, então, compartilhar as descobertas. Próximo. Aqui a gente vê 2 quadros novamente, e esses 2 quadros têm mais ou menos paralelo ali, vocês podem ver que no primeiro momento, ele conhecer e ser apresentado tem um celular, conhecer e ter. Então, enquanto o aluno está naquele processo de conhecer, eu vou trabalhar determinadas informações com esses alunos, o que eles têm? Eles têm o celular deles tem conexão com a internet, é Wi-Fi, é dados móveis, o que eles têm? Qual a possibilidade desses recursos serem utilizados? No segundo momento, para experimentar, para criar, ele vai buscar também, ele vai buscar as informações, e ele vai também buscar aplicativos, ele vai buscar recursos ali, desde que seja busca no Google, informações, ele vai trazer também possibilidades, olha, eu posso pesquisar através desses, eu posso criar uma página no Padlet, eu posso ter, então, o que a gente vai fazer, aonde a gente vai hospedar o nosso texto, eles vão ter caderno, nós vamos ter uma página no Google Docs, como vai ser? No terceiro momento, na hora de testar, compartilhar e ouvir esse feedback, entra todo um processo já em que o aluno já testou o seu aplicativo, já viu que o colega tem um outro aplicativo que talvez flui melhor, funciona melhor. Então, esse processo da literacia e do aprendizado, ele vai começar a fluir junto. E nós, professores, nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós só precisamos de saber que a informação está disponível nos nossos celulares e nos celulares dos alunos, e nós precisamos conduzir para que esses alunos pegam essa informação e se apropriem dela, para transformar em saberes. E nós continuamos, sim, utilizando o que nós temos do conteúdo programático para passar para os alunos, só que agora com a vantagem das tecnologias. Pode passar o outro. Então, nesse processo, assim, quais são os objetivos? Tem objetivos separados para alunos e para professores.
Porque sim, embora nós estamos num grupo, o professor tem os objetivos dele bastante diferente dos alunos. O professor, ele vai pegar o recurso, ele vai pegar o celular, ele vai pegar essas informações que estão nesses ambientes e trazer para o ambiente formal de aprendizagem. Aliando, e é muito importante, alinhar os conteúdos do currículo, os conteúdos programáticos, os conteúdos dos PPC da escola, à BNCC. E promover uma prática inclusiva e cooperativa. Nesse tipo de prática, o aluno ele passa a ser mais cooperativo e empoderado, de uma certa forma, por esses recursos, o que faz com que ele também promova um pouco mais de participação entre os colegas. E para o professor, então, promover a participação ética e responsável dos alunos, o professor, ele fica com uma responsabilidade gigantesca, porque o professor, ele também vai estar inserindo o aluno ter uma postura ética nos meios de comunicação, dentro dos meios midiáticos ali, dentro das tecnologias que o aluno vai estar inserindo. Potencializar o aprendizado dos alunos, quanto mais informação, só que também não adianta dar um monte de informação para os alunos, dizer para ele, pega lá no Google, vou trabalhar pronomes, claro, lá no Google tem e vai ter pronomes. O que o aluno vai fazer com isso? Como ele vai absorver essa informação? Então, essas são algumas dos objetivos dos professores. O aluno, ele vai acessar as informações, analisar e se posicionar criticamente sobre a orientação do professor, compreender os códigos midiáticos e buscar informações fiáveis, não qualquer informação. Utilizar os aplicativos para solucionar problemas, focar na solução do problema, focar no que eu quero, no que eu preciso, e não no problema, porque sempre tem um outro colega que vai ter uma solução para aquilo, e criar de forma ética e responsável. Criar o seu próprio saber, o seu próprio conhecimento, se apropriar, mas se apropriar valorizando que sim, que num espaço não há saber maior ou saber menor, há saberes diferentes e necessidades de conhecimentos diferentes. E a interação cooperativa com os colegas, que também é bem importante. Pode passar. Então, antes de nós voltarmos para 6 e 7, então, assim, ó, o que a gente precisa pensar, preparar um plano de aula para potencializar, então, o uso dessas tecnologias. Preparar um plano de aula com base na abordagem criativa para promover a literacia digital. Primeiro, o que eu tenho? Turma. Qual é a minha turma? Qual é o meu conteúdo? Quando eu tenho uma turma definida, lembrando que cada formação é única, cada turma é específica, cada escola é específica, cada recurso utilizado é específico, e lembrando que nós, professores, precisamos atingir todos os alunos. Inclusive o João, que não tem acesso, que não tem dificuldade, inclusive o João, que tem problemas cognitivos, inclusive o João, que é aluno especial. Nós não trabalhamos só para quem vai muito bem, nós trabalhamos para todos. Bom dia, pessoal. Douglas, a gente está aqui, com licença, interromper um pouquinho a aula de vocês. A gente vai fazer já em seguidinho uma inserção na oficina, né? Estamos aqui com a Lisiane Moraes, que está fazendo a apresentação de uma live, tá? E a gente vai fazer uma participação aí na oficina de vocês, tá bom? Ok. Eu estou sem o áudio aqui de vocês, mas que vocês estejam me ouvindo aí, tá bom? Nós temos hoje à tarde uma oficina com uma live com a ensinos, então a programação é bem extensiva. Bastante conteúdo. E a participação nas oficinas, na sala de discussões, vai estar com professores e alunos. Exatamente, os alunos não saem participando conosco. As oficinas que nós vamos dar ao vivo.
A gente está só acertando aqui alguns detalhes, tá? Em seguidinho a gente já entra na sala aí. Então, como a gente ouve quando ele chegar, eu vou continuar falando só um pouquinho ali da formação da turma, pode ser, Rosa? Porque vai dar sinal quando ele chegar. Eu ia falar, continue, professora. Pode ser. Então, assim, gente, quando a gente pensa, a gente tem que saber muito certo quem é a nossa turma. Função básica nossa é saber quem são os nossos alunos e as condições reais dele, de recursos e de aprendizagem. Então, isso a gente precisa ter claro. E focar, então, habilidades e competências. Só que hoje, nesse processo, a gente precisa saber habilidades e competências para quê? Armazenar conteúdo decorado não é mais necessário, porque nós temos aonde encontrar. Nós precisamos muito mais saber o que fazer, como transformar essas informações que estão disponíveis nesses ambientes em informação de qualidade. Então, o conteúdo curricular que eu tenho, qual a matéria propriamente dita e quais os recursos que eu vou utilizar e como eu vou utilizar esses recursos para chegar nos alunos. O que eu vou poder usar? E assim montar duas coisas que são muito importantes. Conhecimento da turma e colocar o aluno responsável por seu processo de aprendizagem. Aonde ele está inserido, ele tem que ser responsável. Eu vou trabalhar com eles gêneros, poemas, eu vou passar um passo a passo, eu vou orientar, mas eu vou fazer ele buscar, eu vou fazer ele me dizer o que... Eu sei o que é um poema, por exemplo, o que é um soneto. Me diga o que é um soneto. Como ele vai fazer a apresentação? Ele não sabe tanto, eles não estão dizendo que sabe. E fala para nós, professora, o que é literacia digital? Não estou ouvindo. Eu acho que pode continuar, Ana, que ela fechou o microfone de novo. Tá, ok. Então, pode trocar ali o slide. Volta para o 6, por favor. Isso. Desce um, isso. A literacia digital, ela vai além do uso instrumental das tecnologias. Ela é a apropriação da fluência necessária para utilizar os recursos. A alfabetização digital, ela inclui a noção básica de acesso, o uso do mouse. Então, nós hoje, nós somos alfabetizados digitais. Mas a gente quer que o nosso aluno migre para um letramento digital, que além desse saber se movimentar ali dentro, saber fazer as trocas. E a literacia digital é um conceito mais refinado e abrangente do uso das tecnologias, que permite a cidadania digital, através da fluência digital, em que o aprendente terá condições de criar, interagir e se posicionar com criticidade nos ambientes midiáticos. Responsabilidade direta por todo o movimento que ele vai fazer ali dentro. Então, o aluno tem que ser... Hoje, nós temos que ter esse polimento ético. Nós precisamos passar valores para os nossos alunos. Nós precisamos ter na nossa fala, dizer, não troca nude, não faz tal coisa, não ofenda o teu colega só porque tu está protegido por uma tela. Então, nós precisamos também ter essa noção. A próxima... Então, faz-se necessário, nesse século que faltou um S ali, elaborar uma prática pedagógica com abordagem criativa para promover a literacia digital alinhada com a BNCC. A BNCC, ela ressalta, como elemento necessário, ampliar a compreensão de textos que pertencem a esses gênios e possibilitar a participação qualificada do ponto de vista ético, estético e político nas práticas de linguagem da cultura digital.
A BNCC, ela aponta para diferentes eixos. Até iria comentar, assim, um pouco dos eixos da BNCC. Na redação da BNCC, seja para a linguagem, vocês vão ver que a palavra tecnologia, ela está bastante inserida. Vamos pensar que esse desejo da BNCC era antes de tudo isso acontecer. A BNCC não previa esse bug que deu agora, essa pandemia, e essa necessidade toda de estar, então, envolvida as tecnologias. Mas ela já trazia o aluno, alguns percebem que a tecnologia está, só que também nós temos que levar em conta que a tecnologia está acessível mais a alguns que têm mais poder aquisitivo. Nós, de escola pública... Prof, vamos fazer uma pausa só, a gente está com um probleminha técnico aqui, o pessoal não está conseguindo lhe ouvir. Aparentemente tudo ok, que o seu som está funcionando, mas talvez aqui no equipamento não está saindo o som, tá? Vou pedir por gentileza, desculpa, né, primeiramente, e pedir para a senhora dar continuidade no seu trabalho, a gente volta em seguidinho, assim que tudo estiver resolvido, tá bom? Ok. Obrigado. E a gente nem tinha parado, coisa de professora. Então, mas assim, está tudo certo, Ana. Só porque a gente tem esses conteúdos todos para passar, né? E é bem importante, só retomando um pouquinho ali, quando esses textos de BNCC, quando então essas orientações para nós vieram anterior, ela já pedia esse hibridismo, porque ela percebia que o professor já estava encaminhando para isso. Nós, professores de escola pública, vem aquele professor de chão de giz, eu vou para a escola, eu sei, eu estou ali, eu sei quem são os meus alunos. E eu também sei que eles não conseguem acompanhar uma aula virtual, porque o telefone deles é dados móveis, não é touch, ora consegue estar, ora não consegue estar. Então, como a gente vai fazer num país tão desigual, num país que é mentira que os nativos são digitais, porque não são aprendentes que estão com mobilidades ali em alguns acessos, exceto os classe média alta, que até então tinham, hoje é mais abrangente, sim, o uso das tecnologias, mas até então não. Nós vínhamos com o celular utilizado apenas para entretenimento, relações em espaços de comunicação social, redes de comunicação entre um e outro, WhatsApp, Face e jogos. Os alunos não utilizavam esses recursos para aprender. Só que hoje a gente sabe, e é mesmo, porque o telefone, ele é muito mais do que uma linha telefônica, ele é um computador. E hoje nós temos, então, ele como um recurso pedagógico. Pena que para nós, na nossa realidade, nos nossos espaços de aprendizagem, ele não é de forma abrangente. Quisera eu que todos os alunos, que todas as escolas, cada aluno tivesse um telefone que pudesse, pelo menos, fazer esse contato com o professor, ler o texto. Eu, por exemplo, eu adoro e sou super tecnológica, mas eu não abro mão de um livro. Eu, para ler, eu gosto de ter o livro, eu gosto de abrir o livro, eu gosto de estar manuseando, eu gosto de voltar, e leio bastante também no celular, mas nada como ler num livro. Então, assim, a gente é essa junção ainda híbrida. Eu acho que é isso, já estou com 45 minutos, eu vou abrir para perguntas, eu acho que, de repente, ali está meu telefone, mas depois vocês podem pedir o meu contato para a Liz, é bem tranquilo, sou bem acessível também, inclusive no Insta, pode me chamar pelo WhatsApp também, eu gostaria de trabalhar tal coisa, eu sou super afim mesmo de ajudar, e sou super disposta, assim, até porque a gente acaba aprendendo bastante com outros, às vezes a gente chega num professor e pergunta alguma coisa, e quando a gente acaba aprendendo é a gente mesmo. Então, é um prazer estar com vocês, gente. Quem tiver alguma perguntinha? Não, eu quero elogiar o formato da oficina, porque escolheram esse tempo, assim, né, bem, vamos dizer, curto, né, mas é perfeito, porque daí a gente foca ali tantas aprendizagens, né, e que às vezes em 2 horas é cansativo, né, então quero parabenizar pelo formato. Realmente,
bem bom mesmo. E eu acho que vocês têm várias oficinas e é legal ficar mudando. Eu vi o cronograma ali, tá muito bom hoje, tudo muito bom. A Sandra colocou no chat a lista de presenças. Se alguém quiser se inscrever pelo chat para falar também, ou levantar a mãozinha, quiser trazer alguma questão, seu relato. Posso falar de novo, então? Que ao longo da fala da Ana, assim, foram vindo coisas que é muito bom quando a gente escuta uma professora que tem chão de sala de aula, assim, né? Que quando tu falou 2 oitavos anos diferentes, eu tenho esse ano 2 sétimos anos diferentes, e é incrível. Quando eu estava dando aula lá no início do ano, eu dizia, eu saio daqui e agora ali eu tenho que dar uma aula diferente, porque o perfil da turma é completamente diferente, né? Uhum. E também falando uma outra coisa sobre o ensino remoto, né, assim, aqui em casa eu tenho 2 filhas e a pequena está no 5º ano, numa escola do estado, e aí a gente senta todo mundo, cada uma, né, com a sua tecnologia ali para trabalhar, e ela estava estudando sobre história, né, do Brasil, do Rio Grande do Sul, Tratado de Tordesilhas, então eu ensinando ela sobre o Tratado de Tordesilhas, e ela me ensinando sobre as tecnologias, eu precisava, né, mexer alguma coisa ali que eu não sabia, eu disse, isso é o bonito, né, do ensino remoto, quando a família pode participar, né, que, na verdade, a gente tem também realidades, assim, que ficou difícil, né, os pais saíram para trabalhar e deixam as crianças, né, assim, que tem que se virar ali, né, na plataforma, e às vezes sozinhos eles não sabem, né, mas eu acho que é isso, obrigada. Se vocês quiserem abrir as câmeras, agora que não está mais rodando o documento, fiquem bem à vontade, que o bate-papo acho que fica mais gostoso, isso, né? Eu quero ler ali da Cláudia, não sei se ela não conseguiu falar, ela disse, muito bom te ouvir, gostaria de saber como auxiliar melhor sendo professora do EVAM, laboratório, para construir parceria com as professoras resistentes à tecnologia. É uma pergunta bem, vou dizer assim, que ela faz parte do nosso cotidiano. Então, em 2017, 2018, eu pedi autorização dos pais para poder usar os celulares, porque eu sou de uma realidade de escola, gente, eu estou há 20 anos em escola. Em 2008, a Proinfo mandou computadores, em 2012, a Proinfo mandou computadores. Funciona sempre no laboratório? 5 ou 6. Eu tenho 30, 35 na sala de aula. Quero digitar alguma coisa? Como eu vou fazer? Tinha uma menina muito querida, gente, o pessoal do laboratório, aqui das escolas da minha realidade, sempre muito solícitos. Só que não adianta tu ter alguém solícito num laboratório que 6 computadores vão funcionar, que 10 computadores vão funcionar. Então, primeiro, assim, e eu sei que esses profissionais que trabalham ali dentro, eles se sentem, assim, ó, às vezes incomodados, porque eles acabam se sentindo, o professor acaba descarregando neles a falta de recurso, que não é do profissional, que é da estrutura. Então, a gente sabe que as nossas escolas públicas, por mais que veio os computadores do governo, as escolas não arrumaram, as escolas deixaram de estragar, um ou outro funciona, sabe? Então, essas coisas acabam, de uma certa forma, criando alguns constrangimentos entre o professor e o menino ou a menina do laboratório, que às vezes a gente chega a ter ranço, que a gente acha que é por má vontade, e a gente passa por isso. Só que, assim, o que acontece? Nós estamos na sala de aula, nós estamos com 35, e sempre tem um ou outro que a gente não pode deixar sozinho, porque senão quebra a sala. Tu tem que levar junto. Daí, como tu vai fazer para fazer rodízio, para oportunizar para todos aqueles? Prof, com licença, a gente vai tentar mais uma vez, tá? Eu vou tirar uma fotinha de vocês. Só um momentinho, isso. A gente vai tentar mais uma vez. Depois vão ficar todos juntos. Pode falar, prof. Olá, bom dia, eu sou a professora Calma um Ana. pouquinho, a gente já vai falar. Só um pouquinho. Que vai nos explicar, já vai nos explicar o que é literacia digital. Pode falar. Olá, prazer, eu sou a professora Ana Eliker. Eu mesmo estava comentando, eu sou professora de sala de aula, então estou bem inserida nesse contexto de aprendizagem, desses ambientes de aprendizagem. Então, hoje a sala de aula como um ambiente virtual de aprendizagem,
traz, então, esse literacia digital. O que é a literacia digital? A literacia digital, ela visa compreender o uso eficaz da tecnologia, que envolve o conhecimento dos códigos inserido nos ambientes digitais e a habilidade e competência para o uso, que é imprescindível hoje para o aprendizado desses alunos, desses aprendentes que estão na cultura digital. E hoje nós somos professores inseridos na cultura digital, nós estamos num ambiente virtual de aprendizagem, que tornou-se, então, as nossas salas de aula. Perguntar, ouviu mais coisa? Eu não sei se ele me ouviu, Rosa, se continuou falando. Ele te ouviu. Continua, professora. Pode continuar. Está sendo transmitido, eu estou acompanhando aqui. Então, contemplando um pouquinho mais essa necessidade, a BNCC, que agora em 2018, bastante recente para nós, ela já pedia a inserção, um olhar, que o professor tivesse um olhar e trouxesse as tecnologias para as salas de aula. A BNCC é 2018, mas nós temos desde 2008, 2004 e 2008, a redação da Unesco, que pede para a gente inserir essas tecnologias, esses recursos digitais como aprendizado. Lembrando que nós entramos de forma muito brusca, muito abrupta este ano no uso das tecnologias, mas nós já vínhamos inserindo esse aprendizado híbrido anterior. Podemos conversar com qualquer professor. Esses termos para nós, para professores de sala de aula, eles não são novos. Eles só foram impostos de forma mais abrangente, porque hoje nós precisamos atingir todos os alunos. E os celulares, os notes, os recursos tecnológicos são hoje recursos primordiais para o trabalho. Nós precisamos dessa tecnologia para atingir o nosso aluno. Então, nós precisamos ter esse conhecimento em literacia digital, que seria entender esses códigos, entender essas informações que estão nesses espaços, para contemplar o aprendizado, para contemplar esse novo modo de trabalhar, esse novo ambiente de aprendizagem. Eu acho que nós podemos continuar com a nossa conversa com todos agora, a todas aqui, né? Todas as profissões. Vocês podem explicar o que está acontecendo, assim? A Lise estava falando, o que o NTM está lá com todos, e aí vão dar uma palhinha de cada oficina. A oficina já está sendo transmitida pelo Facebook, agora ao vivo, tá? Só que ela está sem som, pelo que eu estou vendo aqui. Não sei se é eu que não estou. E aí, a gente está participando. Então, vamos continuar até o final agora, fazendo o nosso fechamento e fazendo, né, nossas contribuições. Ana, eu só queria fazer uma colocação. Eu estou fazendo um curso, Ana, de Jamboard, tá? Isso é uma dificuldade agora, na hora de elaborar as combinações. Na sala, a gente combinava as regras. E agora a gente não tem regras, a gente tem que ter um bom alinhamento com as crianças têm que ver que a gente quer o bem delas mesmo. E assim, por exemplo, no Jamboard, tu pode apagar, tu pode estar ali com o trabalho dos teus coleguinhas, daqui a pouco tu está apagando, tu está sendo antiético. É uma coisa nova para mim. Pois é, na verdade, nós temos que cuidar um pouquinho, porque a gente sabe o quanto nós, professores, ali ensinando, já apagamos errado, já tiramos o texto do aluno. Então, eles não sabem, gente. O aluno, ele é um aprendente como a gente. Esses recursos são tão difíceis para eles quanto para nós. Às vezes, eles apagam, e apagam todo o texto do colega. Não por maldade, por não saber. Então, nós temos que explicar, e aquela história de falar 1000 vezes, vai falar 1000 vezes. Vai explicar 1000 vezes, e vai ter quem apaga? Vai ter quem apaga, gente. Vai ter. Só que assim, nós também temos que nos dar conta que tudo é aprendizado. O que é para ficar gravado, o que é para ficar sabido, vai ficar. Nós vamos conseguir ter essa... Nós não podemos nos cobrar, nós não podemos cobrar tanto do aluno, nós temos que transmitir para o aluno mais assim, cara, eu gosto de ti, tu é meu aluno, eu sou tua professora, e eu quero que tu aprenda.
Quanto mais tu aprender, mais feliz eu vou ficar. Quanto mais eu conseguir te passar uma informação, mais feliz eu vou ficar. Certo? Eu agradeço, achei que já tem gente entrando na outra oficina ali, que é da minha colega Vivi. Agradeço bastante a participação, me coloco à disposição. Então, bem tranquilo, eu realmente sou bem acessível, se vocês precisarem, é só me chamar. Eu vou fazer o encerramento aqui da nossa gravação, mas eu peço que vocês continuem aqui e abram suas câmeras, porque eu vou fazer uma foto oficial aqui também legal. da live, tá? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, mas peço que ninguém saia, por favor, e abram, por favor, por gentileza, né, as suas câmeras, tá bom? Sorrindo.